Olá, hoje vamos abordar o Customer Experience e as métricas que lhe estão associadas. A perspectiva tem a ver com a importância que o Customer Experience tem quando pretendemos abordar as métricas no sentido de compreendermos impactos da dimensão relacional que cada uma das situações tem com o consumidor. Na verdade, existem três tipos de métricas: as métricas de percepção, as métricas descritivas e as métricas de resultados. As métricas de percepção têm a ver com, como o próprio nome indica, com a forma como o cliente avalia, como aborda a experiência de consumo que acabou de ter ou que teve de forma sequencial em termos temporais. As métricas descritivas permitem-nos compreender efetivamente o que se passou, e as métricas de resultados apontam para questões para nós absolutamente determinantes, como a recompra ou a probabilidade de um cliente vir a comprar novamente, ou a probabilidade de recomendação, como veremos de seguida. Há algumas evidências que nos ajudam a conceitualizar a importância que têm as experiências do consumidor e que, de alguma forma, permite a materialização dessas razões que estão subjacentes ao facto de se criarem experiências com significado para o consumidor. A primeira destas evidências tem a ver com um tópico muitíssimo discutido, que é a questão do preço. O preço, efetivamente, não é a principal razão para um cliente mudar de serviço. Normalmente, muda porque avalia de forma menos positiva a qualidade do serviço prestado. Os clientes mudam muito mais facilmente se os problemas tiverem a ver com a qualidade dos serviços ou dos produtos do que com o preço. O outro aspecto importante e uma outra evidência fundamental prende-se com as probabilidades, quer de venda a um atual cliente, quer de venda a um novo cliente, e é, como se pode ver pelas marketing metrics aqui apresentadas, muito inferior no segundo caso. Muito importante, igualmente importante, aliás, é a forma como os clientes lidam com a sua insatisfação e com as reclamações. Para cada cliente que se queixa, existem 26 outros que estão insatisfeitos, mas que não se queixam. Sabemos, de forma complementar, que um aumento de 2% na retenção de clientes tem o mesmo efeito que uma diminuição de custos de 10%. 96% dos clientes insatisfeitos não se queixam, contudo, muitos destes abandonam e não voltam a comprar ou utilizar o serviço. Os clientes insatisfeitos disseminam a informação de forma rápida, e nós sabemos hoje com as redes sociais que esses processos de disseminação são extraordinariamente complexos e rápidos. Os clientes que estão satisfeitos também podem disseminar a sua experiência, embora o façam com uma dimensão muito menor. 70% das experiências de compra baseiam-se na relação e na forma como os clientes são tratados. Os clientes que avaliam no máximo de uma escala a satisfação com um determinado local terão muito mais probabilidade de voltar do que aqueles que avaliam, por exemplo, com 2 pontos abaixo ou 4,8. São necessárias 12 experiências positivas para ultrapassar uma má experiência, isto é realmente muito importante. Uma redução de 5% na taxa de abandono de clientes pode aumentar os lucros da empresa e pode aumentar de forma muito significativa. E, tal como referimos já anteriormente, há uma importância muito grande na retenção dos clientes, uma vez que é muito mais difícil a aquisição de um novo cliente do que a retenção de um cliente existente. Estas evidências, e têm detalhes no link que aqui vos apresento, estas evidências, dizia, levam-nos a querer refletir sobre a importância que as organizações devem dar no sentido de melhorarem a sua experiência de compra. E, obviamente, também, de forma associada, a forma como devem avaliar o impacto que a experiência de compra tem nos consumidores. Este é um Experience Map que nos mostra a relação entre a importância da experiência e os níveis de satisfação ou insatisfação. E, portanto, nós sabemos que quando as experiências são positivas, elas tendem a ter importâncias variadas para os clientes,
Quando as experiências são negativas, a insatisfação e a impotência estão sempre muito mais próximas. Qualquer métrica deve entrar em linha de conta com um conjunto diferente de fatores. E aqui, o Customer Experience, associado à aquisição, ou seja, à forma como a organização, como a empresa consegue ampliar a sua base de clientes, à retenção, isto é, a capacidade que tem de reter os clientes que já tem, e a eficiência, que permite que a empresa faça mais com menos. Então, quais as métricas que podemos utilizar? Como vos disse anteriormente, estas métricas são variadas, dependem dos propósitos da empresa, dos seus objetivos e dependem também dos propósitos daquilo que estivermos a avaliar. Uma métrica habitualmente utilizada prende-se com o abandono do carrinho de compras. Tem a ver com a percentagem de vezes que um potencial cliente coloca um item no carrinho de compras, quer se trate de uma experiência em ponto de venda real ou virtual, e depois retira ou falha a compra, abandonando o carrinho. E há, obviamente, um conjunto muito alargado de motivos para o abandono de carrinhos, a questão dos fretes, a questão das incertezas relativamente às compras, o valor alto dos produtos, enfim, no domínio virtual, o guardar para ver depois, o ter informação que de facto condiciona a abordagem do cliente, o não ter toda a informação disponível. E, portanto, o que nós sabemos é que quando as pessoas colocam o item no carrinho, provavelmente têm maior apetência para comprar, ainda que não finalizem as compras. E é absolutamente fundamental perceber porquê, sendo um dos objetivos de muitas empresas diminuir a percentagem de abandono do carrinho de compras. Depois, um conjunto de KPIs associados à retenção, um deles a taxa de rotatividade de clientes e outro o Net Promoter Score. A taxa de rotatividade de clientes prende-se com a porcentagem de clientes que não se mantêm leais à organização porque falham compras repetidas, ou seja, fazem uma compra e abandonam o processo, ou porque cancelam os serviços. O Net Promoter Score tem a ver com a recomendação e, portanto, com a porcentagem de clientes que recomendariam a organização a familiares ou amigos. Genericamente é medido através de um questionário e temos uma escala de 0 a 10, em que 0 a 6 temos aqueles que são designados de detratores e o 7 e o 8 os passivos e finalmente o 9 e 10 aqueles que têm uma maior apetência para promoverem efetivamente a organização, o produto ou o serviço. Depois, questões que cada vez mais devemos prestar atenção que se prendem com o tempo médio de resolução, o tempo médio de resolução de problemas do cliente e, naturalmente, as organizações tendem a segmentá-lo por telefone, por e-mail, por chat ou por face a face. O Customer Satisfaction e o Resolution Time são inversamente proporcionais, como se pode ver neste gráfico. Quanto maior é a satisfação dos clientes, menor será o Resolution Time. Sendo que muitas vezes, quando temos tempos de resolução de problemas muito alargados, teremos níveis muito acentuados de insatisfação de clientes. Depois, o First Contact Resolution, que tem a ver com o número de clientes cujas questões ou pedidos são resolvidos numa primeira tentativa, normalmente avaliado através de inquéritos pós-compra, tem obviamente uma dificuldade grande de ser mensurado, mas é determinante no sentido em que permite poupança efetiva às empresas, permite que não haja repetição de contactos e, portanto, liberta os recursos e, naturalmente, que contribui para a satisfação dos clientes. O tempo médio de contacto inclui o tempo gasto diretamente com o cliente para compreender e ajudá-lo na resolução do problema e inclui também o tempo necessário para dar seguimento ao assunto e fechá-lo. É evidente que, quanto menor for o tempo médio de contacto, maior será a satisfação do cliente. O tempo gasto em loja, inversamente, é algo que se pretende maximizar, uma vez que sabemos que quanto mais for o tempo que o cliente está em loja, maior será provavelmente a taxa de conversão.
maximizar o tempo em loja, minimizando as filas de espera, por exemplo, para pagamentos ou para a obtenção de produtos, é naturalmente um objetivo importante das empresas. As vendas por metro quadrado colocam-se também com um peso importante e estão associadas ao total de vendas dividido por metros quadrados da empresa e das suas instalações. Quanto maior o número, melhor a rentabilidade da empresa. A taxa de conversão prende-se com o número de transações num determinado intervalo de tempo, associado ao número total de clientes que tentam em loja nesse período. E, portanto, quanto maior for a taxa de conversão, maior será naturalmente o número de clientes que efetivamente visitam a loja e consomem. A taxa de interseção tem a ver com a percentagem de clientes que têm contacto com um funcionário. Dependendo dos objetivos do ponto de venda, poderá este valor pretender-se que seja mais diminuto ou mais alargado, se se pretende uma lógica mais relacionada ou se pretende uma lógica de maior autonomia no ponto de venda. A taxa de oscilação, obtida através de mecanismos de Customer Flow, permite-nos compreender quantas vezes um cliente percorre a totalidade do corredor ou a totalidade da loja. Finalmente, o Forrester Customer Experience Index ou qualquer outro index ou índice associado às experiências de consumo tem a ver com, como já vos disse anteriormente, um conjunto de parâmetros que nos permite avaliar a forma como, para o cliente, para o consumidor, a experiência de contacto com a empresa ou com a marca é significativa. Este Customer Experience Index avalia 3 dimensões. A facilidade de trabalho com a empresa ou com a organização, a satisfação de necessidades e a satisfação com o próprio contacto, com a própria interação que é estabelecida e, portanto, numa lógica de ser mais ou menos agradável. Alguns conselhos que deixamos ficar para a mensuração das experiências do consumidor. E, portanto, de um primeiro ponto de vista muito importante, tem a ver com as métricas que definimos e com a sua relevância. Se algo que for medido não for importante, então tenderá a deixar de ser medido. Nesse sentido, é importante definirmos métricas que estejam intimamente ligadas com o que pretendemos. É importante escolher métricas que tenham a ver com os objetivos da organização. É importante acompanhar o cliente em todo o ciclo de vida de relação com a marca. E, naturalmente, também definir métricas utilizando benchmarking internacional e percebendo de que forma é que as empresas lidam com a informação, de que forma é que definem métricas e como é que fazem a avaliação de experiências idênticas àquelas que pretendemos proporcionar ao consumidor. Relativamente ao benchmarking, é importante reconhecer a sua relevância, uma vez que, e deixo-vos esta frase para reflexão, se não conseguirmos efetivamente perceber a forma como os clientes se comportam com os nossos concorrentes, não iremos seguramente definir estratégias que nos permitam ter vantagem competitiva. O Sun Tzu diz que se não se conhece o inimigo nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Isto tem a ver exatamente com a lógica do benchmarking, mas também, como é evidente, do diagnóstico inteiro. As organizações hoje têm que ter mecanismos de gestão eficazes e eficientes, não fazendo a navegação sem métricas muito concretas. Damos aqui o exemplo da gestão à Cristóvão Colombo, uma analogia imbuída de algum sentido de humor, uma vez que Cristóvão Colombo, quando partiu, não sabia para onde ia, quando chegou, não sabia onde estava e quando regressou, não era capaz de dizer onde tinha estado. Esta lógica de gestão não se desfaz às exigências do mercado atual. Não é possível não definir métricas, não é possível não ter de forma anterior objetivos claros e um plano de ação que permita efetivamente definir como se pretende desenvolver o Customer Experience, quer seja no ponto de venda físico, quer seja no ponto de venda virtual. Para isso, podemos recorrer, como disse já anteriormente, a mecanismos de benchmark. O que é o benchmarking? É um processo sistemático e contínuo de avaliação de produtos, serviços e processos de trabalho das organizações
que devemos reconhecer como representantes das melhores práticas. E, portanto, o que está aqui em causa é comparar desempenhos e identificar, na ótica da organização com a qual trabalhamos, quais são as possibilidades de melhoria, quais são as oportunidades de melhoria. O benchmark tem a ver com o processo de identificação de referências de excelência e o benchmark é efetivamente o referencial de excelência per si, ou seja, o benchmark é a melhor prática numa determinada área e, portanto, exige que tenhamos uma atenção particular no sentido de perceber onde é que está a excelência e como é que essa excelência pode ser replicada. Encontramos variedíssimos mecanismos de benchmarking, o setorial, o interno, o competitivo, o funcional e o estratégico, que devem ser utilizados tendo em consideração os nossos objetivos. Isto é, se queremos fazer comparação com outras organizações do setor de atividade, faremos o benchmarking setorial. Se pretendemos, no contexto da organização, analisar departamentos, divisões, setores, então fazemos o benchmarking interno. O competitivo, quando fazemos análise competitiva, envolvendo os nossos concorrentes diretos. O funcional, quando estamos a analisar processos muito específicos ou funções e podemos fazê-lo em empresas concorrentes ou noutras que, não sendo concorrentes, possam ter boas práticas. E o estratégico, que é, sobretudo, transversal e analisa as organizações numa perspectiva global como forma de criar valor global para a organização que está empenhada em desenvolver o processo de benchmarking. Temos aqui dois exemplos com um conjunto de dimensões de análise e com a comparação, neste caso, de universidades e, neste segundo exemplo, a comparação da BP com os seus concorrentes diretos através de um conjunto de parâmetros e dentro destes alguns indicadores que nos permitem posicionar a marca face aos seus concorrentes. E, portanto, este deve ser um processo genuíno, honesto, que nos leve, de facto, a identificar pontos fortes e pontos fracos da marca e, sobretudo, a identificar as medidas de melhoria. E esse é, efetivamente, o desafio que tem, é, olhando para as organizações com as quais estão a trabalhar, desenvolver processos que permitam melhorar, com base num conjunto de indicadores tangíveis, que melhorar, dizia, o seu desempenho, de forma que as experiências de consumo possam ser mais satisfatórias para o cliente e possam ter impactos positivos para as próprias empresas.